Olá, pode entrar, a porta tá aberta e esse é mais um Mizoncast que nós estamos gravando. Se eu não me engano, já é o nono ou 10º episódio já, acho que é o nono episódio que nós estamos gravando aqui do Mizoncast, o podcast do mercado imobiliário que é aberto para corretores, para proprietários, para aquelas pessoas que estão comprando, para todo o público que está interessado no mercado imobiliário e que pensa em enriquecer, inclusive no mercado imobiliário, certo, meu sócio Peterson? Exatamente. E você que está acompanhando e vem acompanhando todos os nossos episódios, hoje o assunto é voltado... Pode falar? Claro. A vendas. Vendas. A gente nem faz isso no nosso dia a dia. Não é zero. Quase nada. Nem sabemos sobre esse assunto. Mas hoje o nosso assunto é sobre vendas. Como entender melhor de vendas, como o corretor pode entender melhor de vendas. E principalmente, já para começar abrindo com uma situação, né? Vendas é dom ou vendas é técnica? Me responde. Caio, vendas é puramente técnica. É técnica. Não existe esse negócio de, eu nasci com um dom da venda. Claro que tem pessoas que é muito mais desenvoltas em relação a vendas. Mas é treinável. É algo muito... Se você tiver o coração ensinável, aprende e se torna um grande vendedor. E isso não só no mercado imobiliário. Eu falo no vendas no geral mesmo. Interessante que assim, né? A maioria das coisas hoje em dia que você pegar para você trabalhar, para você fazer bem feito. E, inclusive, a gente pode colocar o exemplo do Cristiano Ronaldo e do Messi nesse sentido, né? Gente, eu não entendo de futebol, eu estou falando e replicando aquilo que eu ouço. Então, me corrija se eu estiver errado. Mas eu sei que um deles tem o dom, né? Nasceu com o dom de jogar futebol. E o Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, que é o cara que treina bastante. Tá sempre treinando, tá sempre melhorando. E por causa desse treino dele, desse desenvolvimento que ele faz aí do treinamento, ele conseguiu chegar a ser campeão aí algumas vezes, né, do mundo. Campeão não, mas como fala? O melhor jogador do mundo, se eu não me engano. E assim, é exatamente a mesma situação na questão das vendas e também eu acredito que seja em várias outras situações também. Porque quanto mais você treina, quanto mais você desenvolve algum tipo de habilidade, melhor você fica naquilo. E às vezes até melhor sobre aquele que tem dom, que às vezes se escora no dom, acha que tem dom e tá tudo certo e não precisa melhorar. Às vezes o cara que tem técnica, às vezes vende muito mais que o cara que pensa que tem dom de vender. Exatamente, Caio, é isso mesmo. E a questão do vendas, eu falo sempre e estou sempre repetindo que vendas é vendas na sua essência. Se você é um cara que sabe vender uma caneta Bic, você consegue vender imóveis ou produtos, propriedades de valor maior agregado. Então, venda é venda na sua essência. Mas muda o público? Muda, claro, com certeza. O formato que você aborda, você conversa com o cliente de produtos alto padrão é diferente de clientes que você está vendendo uma camiseta. Né? Então, mas a venda em si é venda na sua essência. E o vendas em si, as pessoas, né, no geral, elas compram por duas situações, né? Ou é por necessidade ou é por dor. Né? Então, eu tenho uma dor, quero resolver um problema, alguma coisa que eu estou sofrendo e aquele produto vai resolver. Ou uma necessidade, né? Eu tenho uma necessidade, não é mais uma dor, mas é uma necessidade. Eu quero comprar um MacBook, quero comprar um computador novo. Eu tô saindo de um produto X, eu vou para um Y, mas é mais uma necessidade, sabe? Então, as pessoas elas têm essas duas formas, né? Esses dois sentimentos abstratos de compra. E no mercado imobiliário, falando de vendas no mercado imobiliário, as pessoas muitas das vezes compram pela dor de não ter um primeiro imóvel, de não ter um patrimônio. E o vendedor que é astuto e entende isso e consegue captar pegar essas informações, manipular elas de uma forma ética e correta e mostrar que o cliente está fazendo uma boa aquisição, que aquilo é bom para ele, vai se tornar o melhor corretor de Bauru. Com certeza. Eu acho que você meio que já respondeu a pergunta que eu ia fazer agora, mas vou fazer ela mesmo assim. Por que você acha que as pessoas compram? Por que elas compram? Por necessidade.
Muitas das vezes é a necessidade. Eu vou dar um exemplo bem chulo mesmo. Não deu tempo de fazer almoço, e aí eu tive que passar no mercado e comprar uma marmita. Necessidade. Necessidade. Não estava com uma dor, mas eu tinha uma necessidade. Eu precisava almoçar, resolver meu problema rápido. E aí comprei a marmita, fui em casa, almocei rapidinho, estamos aí. Então, necessidade. Então, eu vejo que a dor, quando a pessoa ela tem uma dor, uma coisa que ela precisa resolver muito rápido, ela compra no impulso. Né? E muitos corretores pecam aí. A pessoa, eu preciso sair da casa de onde eu tô, eu preciso, porque minha mãe não quer que eu fique mais na minha casa, lá na casa dela, ou meu tio tá enchendo muito meu saco, tenho que sair de lá, tô morando com a minha sogra. Então, às vezes acontece da pessoa comprar num momento de maior dor, né? E ela acaba usando muito o seu emocional, e muitos distratos acontecem por conta disso, né? Do corretor não souber usar isso a seu favor e mostrar que você não está fazendo uma compra no impulso. Você vai comprar isso aqui porque daqui 12 meses vai entregar seu imóvel, você vai resolver seu problema. Entende isso? Você compreende que você precisa estar ciente do que você está fazendo? Porque às vezes acontece, as pessoas compram o imóvel, vai lá, assina com a construtora, dá alguns dias, alguns meses, não quero mais. Tem como devolver o imóvel? Quero devolver a casa. Não tem como, assinou com a caixa já. Então, é o que acontece quando um corretor ou um vendedor despreparado pega uma pessoa muito afoita de comprar. E é um dever do corretor. Ele é uma das profissões que tem um grande impacto hoje na sociedade. De fazer algo muito bem feito. Porque aquilo, muitas das vezes, vai ser a única compra daquela família. E tá tudo bem. E a pessoa, você comprar uma coisa que você não quer, ou você fica, putz, eu não queria aquilo. Quantas e quantas famílias eu já conversei que fez aquisição de terreno e construção, ficou lá a casinha de 30 metros quadrados, que realmente é uma casinha mesmo, e não consegue fazer o muro, não consegue colocar o portão. Valeria muito a pena, no contexto daquela família, aquele perfil socioeconômico, ter comprado um apartamento, porque não ia gastar com muro, não ter que se preocupar com segurança. Então, é aquilo, né? Saber que o cliente ele vai comprar, ele precisa resolver um problema, mas é aquilo, você comprar, você acredita que você vai conseguir fazer o muro? Você acredita que vai conseguir colocar o portão? Pensa bem, será que não é interessante um apartamento? Mas eu não gosto de apartamento. Não, tudo bem, mas você tem consciência disso? Tenho. Essa semana mesmo aconteceu um caso muito, muito recente. Aí a cliente me falou que ela comprou terreno de construção, tudo, e não conseguiu fazer o muro, não conseguiu colocar o portão. E ficou o fundo aberto, a frente aberta, tem criança pequena. Quando vai trabalhar, é uma incerteza, porque não sabe se alguém vai entrar na casa. Então, pensa só que insegurança que eles estão passando por conta de comprar pelo impulso. Tem vendedor, tem corretor que vai empurrar de qualquer jeito, pronto, recebeu o comissionamento e acabou. Mas a nossa empresa, ela é construída através de relacionamento. Então, eu vou auxiliar o cliente. Pensa bem, você quer fazer isso, mas você pensou nisso? Se você comprar o produto X, você ganha documentação. Se você comprar esse produto, você vai ter que ter 6, 7 mil de documentação. Né? E aí, é fazer o cliente pensar. E fazer uma compra consciente. Compra consciente. Acho que eu respondi a pergunta. E eu acho interessante e importante isso, porque é aquela questão da Lei 723, né? Que o corretor ele tem que falar de todas as informações espontaneamente. Né? Então, falar espontaneamente é necessário que a pessoa tenha ciência de todos as etapas, de todas os detalhes daquilo que ela está comprando. Isso é extremamente importante, né? E é aquilo, né? Nós, como corretores, nós não somos meros vendedores. A venda faz muito parte da nossa profissão. Porém, além de ser vendedor, a gente também tem que trazer a realidade da pessoa, fazer uma boa venda, como você falou. E aí vem, como que você determinaria ou como que você fundamentaria ou resumisse o que é venda? O que é vendas? Como que você resume
sobre o que é venda. O que é venda? O que é vender? O que é vender? A venda nada mais é que a troca de serviços ou produtos através de dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, né? Vendas, basicamente, é isso. No nosso contexto, a gente vende serviço. Então, o corretor de imóveis hoje, se ele virar a chave que ele não vende... Corretor, você não vende imóvel, você vende serviço. Você precisa fortalecer a sua marca como pessoa, como o Joãozinho Imóveis, o Joãozinho Corretor, CS, antiga CS Imóveis, Caio Santo Imóveis, né? Caio Santos. Então, fortalecer a sua marca pessoal. Anunciar o produto, eu tenho uma construtora X, Y, que eu estou anunciando, que eu estou fazendo anúncios. Legal, mas quanto dessa verba em anúncio você coloca na sua imagem pessoal? Perfeito. Qual foi a última vez que você fez um ensaio fotográfico? Inclusive, eu tenho um bom aqui para indicar. Eu não vou dizer quem é, mas eu estou olhando para ele. Enfim, faz seu ensaio fotográfico. Trabalhe o seu branding. Né? Mas eu trabalho para uma imobiliária. Tudo bem, faça a sua marca. Né? Lá, sei lá, Yasmin Ferreira, corretora. Faça a sua marca. Eu presto serviço para imobiliárias. Olha que legal. Olha, vou dar um insight para você aí. Você que é corretor autônomo, você pode ser parceiro de todas as imobiliárias. Tem corretor autônomo que acha assim, eu tenho que me filiar a apenas uma imobiliária. E, na verdade, não precisa disso. O que eu quero que o público entenda é que reconheça os corretores de imóveis como uma profissão que ela vai... É uma das profissões. Eu acredito que, tirando médicos e a segurança pública, os corretores de imóveis no mercado. Mas hoje a segunda profissão mais procurada no Brasil é corretor de imóveis. Você acredita nisso? E Sabe uma quem que deu essa pesquisa? Quem trouxe? Guilherme Pilger, lá de Santa Catarina. Que é um dos corretores mais importantes lá em Santa Catarina. Inclusive... E a primeira piloto, né? A primeira é piloto. Então, inclusive... isso, piloto, exatamente. E é ele que fez ele, inclusive, fez, né, na verdade, uma pequena série sobre corretagem lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Muito legal a série, inclusive, né? Cara, que legal. Muito legal. Se eu fosse... Eu até fiz uma frase dessa esses dias atrás, trazendo uma abordagem sobre o que é venda. Se eu fosse falar exatamente o que é venda, eu falaria que é gerar... Eu acho que é exatamente isso. Gerar desejo e gerar necessidade, ou trazer a pontualidade da necessidade para uma pessoa, daquilo que ela nem imaginava que ela estava precisando, querendo ou necessitando. Entendeu? É tipo assim, você mostrar... Se você trouxer algum produto, de repente, que a pessoa não imaginava que precisava, mas você gera um desejo, desperta uma necessidade nela, você consegue fazer uma venda. Porque exatamente como você falou, sentimento é aquela questão de você vender por emoção, por sentimento. Aí vem as questões técnicas da venda. Exatamente. Usar essa técnica, né? Explorar essa técnica, sabendo disso, quando você está no fechamento de uma venda, não só na questão imobiliária, não, questão de imóveis, qualquer outro produto, você sabendo usar isso, vai fechar qualquer negócio. Qualquer negócio, porque você sabe que o cliente tem um desejo, vamos falar de desejo, tem um desejo de realizar o sonho da casa própria, de comprar aquele carro, e você usar isso a seu favor, mas de uma forma que isso seja bom para ele. Né? Tem até uma frase que eu acho um pouco chula de falar que, às vezes, os corretores eles acabam entubando o cliente, porque vem de uma forma tão agressiva, tão intensa, que acaba que o cliente ele sai, tipo assim, parece que ele saiu de uma aula de boxe todo estourado. O que aconteceu aqui? Aí quando vai ver, tá com uma parcela lá que ele não pode pagar e acontece inúmeros problemas em relação a isso. Por quê? Comprar usando totalmente a persuasão o sentimento só, né? E outra, o sentimento é um pouquinho desonesto. Eu concordo que tem que saber utilizar de forma estratégica, sabendo que você tem a responsabilidade, responde civil e penalmente sobre todas as suas ações, e de que,
Cara, isso aqui, ó, você está comprando, ó, a parcela está dentro do que você consegue pagar? Está. A quantidade de parcelas ficou boa? Ficou. A localização tá legal? Tá. Então, percebe que essas perguntas, a gente chama de 5 sims, né? Vai tirando sims dessa pessoa. É isso. Comprou. Realmente, ele comprou de fato. É bom para ele. Ó, então, o próximo passo é assim, assim, assim. O boleto vai para tantos dias. Tudo bem? Ok. É engraçado que tem uma conversa do Flávio Augusto com o Joel J. E aí ele falando sobre vendas, né? Flávio Augusto e o Joel. Sabe aí nada. O Flávio, então, aí o Flávio falando assim, com o Joel, falou assim, ô Joel, deixa eu te perguntar, né? Porque, pra quem não sabe, o Flávio Augusto começou os seus milhões através da WhatsApp, que é uma das maiores escolas de inglês aqui do Brasil. E ele falou assim, como que você vendia as suas coisas, como que você vende, que não sei o quê. Aí o Flávio falou assim, tá bom, Joel, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você fala inglês? Aí eu falei assim, não, você gostaria de falar inglês? Gostaria. Quantos negócios você deixou de fazer porque você não fala inglês? Tem alguns. Você acha que se de repente você hoje estaria numa posição melhor se você falasse inglês? Aí ele falou assim, tá vendo? Você mesmo tá se vendendo o produto. Por quê? Hoje em dia, o que é uma das maiores armas do vendedor é as perguntas. Tem que saber perguntar. Uhum. Tem que saber perguntar, estruturar uma linha de raciocínio que vai ficar coerente e que você conduza o cliente ao fechamento, porque não adianta nada você pegar, fazer todo o levantamento de documentação, tudo, e chegar na hora do fechamento, de fechar a compra, não saber conduzir esse fechamento. Né? Então, às vezes, muitos corretores pecam nisso, de não saber fechar a venda. E o fechamento da venda é muito... Eu não vou falar fácil, mas eu vou falar que é simples, porque nada mais é que o fechamento que é um combinado. Né? Falar assim, fiz um mapeamento anteriormente de forma correta. Busquei qual que é a sua localização, preço, parcela, quantidade, valor de entrada, quantos meses vai ficar, se é 2 quartos, 3 quartos. Se tem subsídio, se não tem. Se não tem, tem. Né? Dando tudo certo aqui, o próximo passo é só escolher a sua unidade ou o seu lote da casa, enfim. Combinado? Combinado. Então, ficou acertado. Nada mais é que o fechamento é a concretização de um combinado que nós fizemos anteriormente. Exatamente. Né? Ou, igualmente, a proposta. Vamos fazer uma proposta para o vendedor. O imóvel está 350 mil. E quero fazer um lance de 330, sei lá. Perfeito. Ele aceitando a proposta, você fecha a negociação nesse valor? Fecho. Pronto. Só vai depender do vendedor aceitar ou não. Então, nada mais é que um acordo. No fio do bigode, né? Antigamente falava que era no fio do bigode. A gente combinou uma coisa, beleza? Beleza. Hoje em dia, o fio do bigode é na ponta da caneta. Ou na ponta do ClickSai. ClickSai, patrocina nós. Verdade. Assinatura digital. Na ponta do ClickSai. Então, é isso. E no caso vendas, precisa de um processo, que nem você falou. Exatamente. Precisa haver processo, precisa haver... As perguntas precisam já estar dentro de um processo no qual você começa e termina. Por isso que vem a questão da técnica. Sim. Né? O que você me fala com relação ao processo? Cara, o processo, ele é um norte, começo, meio e fim. Às vezes, você vai fazer um anúncio que vai abordar uma certa fatia de pessoas, de clientes, só que dessa quantidade de clientes que abordou, nem todo mundo é seu cliente. Você precisa estar ligado e saber interpretar aquele perfil. Pensar realmente com a cabeça, corretor, você tem que parar de pensar em comissão. Para. Procura resolver problemas, seja um solucionador de problemas, porque o dinheiro é consequência. Perfeito. Então, então a sua renda é de quanto? Minha renda é de, sei lá, R$1.000. R$1.000. Tem mais alguém que vai te ajudar a pagar? Não. Quantas pessoas moram com você? Só eu. Quanto paga de aluguel? R$400. Pô, infelizmente, não tem produto hoje que atenda você. Mas, se você tiver alguém que tenha um perfil semelhante ao seu e vocês somem renda, aí vocês conseguem comprar. A sua renda sozinha, infelizmente, não tem produto hoje em Bauru que atenda o seu perfil.
tudo bem? Não, tudo bem. Então, tem corretor, tem atendente de construtoras, principalmente, que sai pegando documentação, fazendo um trabalho, assim, de analista de crédito, de qualquer jeito, achando que vai surtir algum efeito, sendo que a base, o começo, né, que, ó, entender quem que é o meu PCI. PCI é o perfil de cliente ideal. Quem que é o meu PCI? Quem que é a idade que está comprando? Né? Se você trabalha numa imobiliária, pergunta qual que foi as últimas 5 vendas? Qual que foi a faixa etária, profissão, região que comprou? Faz esse levantamento. Aí você já começa a virar a chave. Quem que é o perfil? Qual que é o perfil comportamental? Quem que são as pessoas? É mais homem ou mais mulher que compra? É mais casal ou casal que tem filhos ou não? Né? Eles se importam em comprar uma casa com suíte ou sem suíte? Das últimas pessoas, qual foi o interesse maior? Então, ter isso na ponta da caneta, sabendo ali, você já vai começar a entender quem que é seu público. Por mais que eu queira vender para todo mundo, eu sei que humanamente eu vou conseguir atender a uma certa quantidade de pessoas para um determinado público. A roupa que veste, a forma que você se fala, a forma que você se comporta, tudo isso gera conexão. Eu já perdi vendas porque não gerou conexão, e outras já fiz vendas por conta de conexão. Muitos clientes deixou de comprar com a minha esposa, a Caliciane, e comprou comigo por conta de conexão, de saber entender o que a pessoa está falando, enfim, e vice-versa, aí tá tudo bem. Então, saber quem é o seu PCI, quem que é o seu público, com quem que eu quero me comunicar, né? Quais são as pessoas que eu quero conectar. Acontece muito isso no meio cristão. Corretor cristão, ele se segura muito de falar da palavra de Deus, de falar das coisas mais religiosas, porque não vai atender um público, uma determinada faixa de público, mas está errado. Você precisa falar com as pessoas que se parecem com você. Você vai se conectar com pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Então, se você ficar nessa ilusão de que você vai vender criando um personagem, digamos assim, né? A pior coisa hoje é você criar um personagem para agradar todo o público. Se nem Jesus agradou a todos, quem dirá um mero mortal, né? Um pangaré. Então, mas é isso. Acredito que eu respondi a pergunta. Não, é isso. É da questão do processo mesmo, né? O processo, voltando. E o processo, você precisa estruturar um processo. Peterson, eu não sei como estruturar um processo de atendimento. Me chama no WhatsApp que a gente vai montar um para você. Né? Porque você sabendo qual que é o começo, meio e fim, vai ficar muito mais fácil. Ah, mas eu não tenho CRM. Nem precisa de CRM para montar um processo estruturado de venda. Um CRM vai fazer diferença? Não, vai fazer diferença. Aumenta o fluxo de clientes, você precisa de uma plataforma para você gerenciar seus leads. Mas você tendo a estrutura correta, vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil. Nessa etapa aqui, então, é hora de pedir a matrícula. Essa hora aqui é a hora de assinar o contrato. Essa hora aqui é de fazer a engenharia. Então, você sabendo qual que é o seu processo, entendendo o seu processo, fica muito mais fácil. Com certeza. Muito mais fácil. E é aquela questão, né? O cliente chegou, atendimento, perguntas. Essas aqui são as perguntas que eu vou fazer no atendimento primeiro. No segundo atendimento, que é o mapeamento, já é outros tipos de perguntas. É outro uma tipo situação de pergunta. assim, tal. Quando chega, beleza, fechou no mapeamento, falou assim, vamos para o fechamento. No fechamento, ainda existe alguma pergunta ainda para ser feita? O certo é não ter. Mas, se tiver alguma pergunta, faça. Se não, vai, entrega, faz o fechamento. Se tem foto para fazer, vai para o lugar certo para poder fazer foto lá. Então, esse é o processo que o corretor e que o vendedor precisa ter, né? Saber exatamente como fazer com cada etapa. Porque a insegurança vem quando você não sabe o que você vai fazer. Quando você tem preocupação, cara, o que eu vou fazer agora no atendimento? Como é que eu vou fazer isso? Aí todo atendimento você fala de um jeito, faz de uma forma, você nunca consegue ter aquele mesmo parâmetro e você acaba, né? Você precisa entender que seu formato de venda positivo, bom, é aquela esteira. O cliente entra, eu vou fazer assim com ele no atendimento, vou fazer assim no mapeamento, vou fazer assado assim no fechamento. Acabou. Que é a questão da técnica que a gente está comentando agora. Exatamente, né? É isso mesmo. E aí, isso mesmo. Tecnicamente, né, dentro ali da conversa com os clientes, existem técnicas.
das quais a gente usa para poder falar com os clientes. E às vezes as pessoas usam essas técnicas e nem sabem que está usando dessas técnicas. E eu queria que você falasse sobre algumas delas, já que... Olha, uma delas é a arte de contar história. Né? Porque numa história, pensa bem, numa história não tem certo e errado. Se eu quero te convencer de uma coisa, não adianta eu falar que... vou dar um exemplo, né? Ó, você deve comprar o imóvel porque... Tanana, tanana, ou mas alguma coisa. Querer impor para um cliente algo que você pensa, você não vai fechar a venda. Você precisa mostrar para ele que, ó, através de uma analogia, de uma história... ó, vou te contar um negócio que aconteceu. Aconteceu assim, assim, assim. Certa vez, um cliente meu teve tal... Então, numa história não tem certo e errado. Saber usar o storytelling de forma estratégica vai fazer mais vendas acontecer. Só que, claro, né? Precisa entender o que está dentro do contexto ali daquela conversação para não ficar muito encaixar, conexo, coerência. né? Exato, tem que ter coerência. Porque o cliente entenda, olha só, então ele reflete, começa a pensar realmente, não, realmente... Traz, né? uma prova social, Uma inclusive. prova social, inclusive, que é uma das técnicas de venda, que é a prova social. Pessoas que comprou com um corretor, com a empresa, né? E técnica de conexão, né? Quanto mais você se parecer com esse cliente, quanto mais pontos em comum você tiver, mais chance você tem de fechar aquela venda, né? Fora também palavras palavras positivas. Não, realmente você merece comprar. Você pode, você é capaz, você é abençoado. Olha quanto tempo faz que você trabalha. Você acha que você não merece comprar uma casa? Você não é merecedor de comprar uma casa? Você não se sente filho do pai? Não sinto. Então, são palavras de potencialização de venda. Né? Você não está bajulando o cliente, mas realmente, às vezes, a pessoa ela não tem uma palavra de incentivo dentro da casa dela. Ela não... você não é capaz, você nunca vai comprar uma casa, olha o seu salário, você não tem nem FGTS, sabe? Então, às vezes, às vezes não, a pessoa precisa, sim, de corretores que encorajam as pessoas a comprar. Fala assim, não, você merece, você é merecedor. Olha o tanto que você lutou até aqui, olha onde você já chegou. Tem condições, é menor do que seu aluguel. Certa vez eu estava falando com uma cliente e aí ela entrou em contato com a gente, tudo, estava querendo comprar uma construtora que faz casas aqui em Bauru. E aí, por ela ter 45 anos, ela achou que nunca ia comprar. E ela estava morando na casa da filha. Então, morando na casa da filha, com o genro, a relação deles é super legal. Ela tem uma renda muito boa que ela consegue pagar. E ela foi no escritório, a gente conversou, tudo. E aí, eu falei para ela, falei assim, a parcela vai ficar X, o tempo de entrega é Y, a casa é assim, é assim, é assim. Beleza. Né? Dando esse resultado, você fecha a compra do imóvel? Não fecha, eu estou segura. Beleza. Fizemos a aprovação, deu certo, ela foi até a construtora. Chegou na hora de assinar o contrato com a construtora, o que aconteceu? Deu para trás. Ela ficou com medo. Mas será que eu vou conseguir pagar a parcela? Será que eu não vou ser mandado embora? Eu falei, no seu será, nesse e se você atravessar a rua e for atropelada? E se não for? Né? Então, se for, sua dívida é quitada. Quitada. Né? E muitas das vezes esse medo, essa dúvida que o cliente tem, e acontece com a gente também, somos humanos. 90% dos medos que está na sua cabeça, eles nunca vão acontecer. Exatamente. Só está aqui dentro. E aí eu falei para ela, sentada com ela, um do lado do outro, falei para ela assim, lembra o que você me falou? Que esse é o seu sonho e que você lutou para estar aqui? Essa é a hora. Aí ela se juntou de energia, de força, assinou o contrato, tirou a foto com a chave e tá lá, graças a Deus, pagando as parcelinhas dela. Logo mais ela pega a chave da casa dela e super contente. Por quê? Porque precisa de pessoas que encorajam mesmo, né? Se depender se for um vendedor, um corretor mais murcho, né, mais sem energia, não vai falar, não, tá bom, realmente, né? Tem vendedor que desvende, né? Tem corretor que... Gente, você acredita que sem objeção. Tem corretor que desvende o próprio produto?
Né? Eu não vou citar nomes. E nem Aí, o caso. Não, e é engraçado que, tipo assim, né? É o que eu falo pro pessoal. Às vezes a gente tá lá com o cliente lá, ele quer comprar, ele já está com desejo de comprar, já tá com tudo certo. Aí a gente pega e põe a objeção. E quem que é a objeção? É o corretor. O próprio corretor coloca a objeção. Aquele negócio que eu falei sobre você fazer uma compra consciente e sem que a emoção fale muito mais alto que a razão, não é sobre isso, viu, corretor? Pelo amor de Deus. É que o cliente ele precisa comprar de forma consciente de que ele não está fazendo na emoção. Porque nas vezes que o meu cliente comprou na emoção, ele desistiu. Uhum. Porque realmente encanta. Tá num apartamento lindo, uma casa linda, aí você entra, aí você fala aquelas palavras bonitas, coloca até um somzinho no celular assim, ó, aquela musiquinha de fundo assim, a pessoa entrando na casa. Não, tem que ter o pé no chão, fazer uma venda consciente, porque senão sai ruim para todo mundo, né? E você falou sobre storytelling. E a gente tem um outro tipo de técnica também, que é o rapport. É, realmente. Fale sobre. Bom, o rapport... Cara, o rapport, para você que não entende o rapport, é a arte de você copiar, né? Copiar. Ter uma... Como é que eu posso contextualizar? Se o seu cliente está na mesa e ele está mais inseguro, de braço cruzado, né? Não está se soltando, não consegue... Mulheres não conseguem soltar a bolsa, tirar a bolsa do colo, né? Fica insegura. Geralmente é que essa pessoa não gerou conexão. Tá é insegura. nítido, é nítido. E eu preciso transmitir para essa pessoa que eu sou confiável. Né? Então, a forma de você fazer com que essa pessoa confie em você é copiando tudo que ela faz. Então, se eu estou com o braço, eu vou Fazer a mesma coisa. mesma coisa. Simplesmente é copiar o gesto da pessoa. Fechou o braço. Vou fechar o braço também. Né? Então, a gente precisa ter essa noção. A pessoa ela vai começar a se soltar quando você começar a entrar em assuntos que não tem nada a ver com a venda ou a compra. Né? Nossa, que calor que tá fazendo lá fora. Né? E o seu menino tem quantos anos? Eu tenho filho também. Então, gerar conexões com essa pessoa, né? Espelhando os movimentos dela para que ela... Porque é aquilo, né? Quem se parece com a gente, eu tenho mais afinidade. Exato. Exatamente, perfeito. E agora gatilhos mentais? Cara, gatilhos mentais. Um dos gatilhos mentais que a gente usa muito, muito mesmo, inclusive eu usei... Hoje é a gente falou agora há pouco, prova social. A prova social, ela é um dos gatilhos mais fortes que eu vejo hoje dentro do mundo do marketing digital, digamos assim. Porque você vê uma pessoa, uma moça, comprando um imóvel com um filho no colo, sem o marido, vai falar assim, putz... Uma mãe solteira está comprando um imóvel? Por que eu sou homem, tenho tantos anos de idade, com uma renda de X, não vou conseguir? Exatamente. E tem muitos casos de mães solo que compram imóvel. E se vira para pagar. Um monte, exato. E se vira para pagar. Acho que na maioria das vendas de imóveis, a maioria das pessoas que vêm atrás da gente é mulher, né? É mulher. É mulher. Com certeza é mulher. Fala outra. Então, a gente falou sobre... Falando sobre gatilhos mentais, a gente tem prova social, a gente tem que mais... A gente falou do rapport, mas o rapport seria já uma técnica, né? Uhum. Gatilhos, gente, agora me sumiu alguns. Mas é assim, mas só vai aprender na prática. Tem um livro muito legal para ler que é o Gatilhos Mentais mesmo. Gatilhos Mentais... Na verdade, ele tem bastante frases, né? Ou situações que você pode usar sobre gatilhos mentais em si, né? Sim, tem sim. Tem uma técnica de vendas também, para quem gosta desse assunto, que é a técnica do rejeição seguida de recuo. Né? Quando você oferta um produto muito mais alto... e aí você encaixa o produto que realmente você queria. Isso é uma técnica, tem um nome dessa técnica, que é a técnica da caixinhos dourados. Então... Já vou falar? É exatamente isso. Basicamente isso. Você mostra três produtos. três... Tá.
3 situações dos produtos. Ou seja, por exemplo, no nosso caso, a gente mostra 3 imóveis. Um valor mais alto, o outro com valor médio e outro com valor mais baixo. Aí a pessoa ela tende a ficar com o imóvel normalmente Do meio. no meio. Geralmente acontece isso mesmo. Geralmente. Essa da rejeição seguida de recuo, ela é quando eu oferto um produto de valor maior agregado, e aí eu tenho um segundo produto já que é o que o perfil do cliente comporta. Né? Então, essa é uma que eu uso bastante. Outra também que é a do contraste. Quando eu vai apresentar um imóvel, e aí você vê que o imóvel não está tão legal, ou a preço, ou a questão da sua estrutura em si, e aí você tem um outro bonitão, né, que é o que você quer que o cliente compre. Então, é igual uma pessoa bonita chegando. A pessoa bonita chega, aí você, nossa, que pessoa bonita, né? Se chegar uma pessoa mais bonita que ela, é a técnica do contraste ser aplicada, porque você troca o parâmetro, né? Você troca o que é bonito, fala assim, nossa, olha, essa aqui é bem mais bonita, essa pessoa é bem mais bonita. Eu sei que eu sou o mais bonito dentro aqui dessa sala, né? Há controvérsias, né? Mas enfim. Mas eu acredito que a sua esposa pense assim. Então, exatamente. Quando eu chego, né? Beijo, amor. Mas, gente, tem uma técnica que eu uso que é infalível. É infalível. Olha, eu digo pra vocês sem medo de ser de feliz. Errar. Ser feliz. Essa técnica eu já usei com o Peterson muitas vezes. Já. E já ganhou. várias vezes. E já ganhou, nossa. E sempre dá certo. Sabe qual técnica que é essa? Você tem um preço, por exemplo, o valor de... R$1.000. De um negócio lá que a gente quer, por exemplo, que eu quero que a Ana Paula compre comigo, né? Um exemplo. É R$1.000. Só que eu não vou falar para ela que é R$1.000. Eu vou falar em primeiro lugar que é R$3.000. Assim, esse produto aqui tava R$3.000, amor. Tá R$3.000. O que você acha disso? Nossa, mas tá muito caro, que não sei o quê. Não, então, mas você acredita que eu fui falando com a pessoa, aí ela acabou abaixando para 2.000. Mas no final, você não acredita, tá R$1.000 agora. Eu consegui fazer com que ela deixasse por R$1.000. Só falta a gente pegar e passar o cartão em 12 vezes. Vamos fazer? Não? Então se tá R$1.000, vamos lá. Vamos lá. Olha só, revelando, Ana. Tá vendo, né, Ana? Você tá vendo, Quantas vezes eu já fiz isso? E às vezes não é nem mentindo o valor do negócio, porque realmente o valor estava mais alto. E às vezes diminuiu, mas hoje já tá no valor final de X. E eu uso... Tem muito isso. Isso acontece muito. Agora, acho que você vai falar o que eu ia falar. Eu uso isso nos imóveis de lançamento. Então. Né? Imóveis de lançamento que tem o seu valor de avaliação a mais alto, eu uso isso na mesa como um gatilho. Hoje o imóvel ele vale 250 mil, só que a construtora está vendendo a 219. Preço de lançamento. No final, tudo vai valer a mesma coisa. E realmente E realmente está saindo. Só que tem corretor que faz o quê? O imóvel vale 219. Que ancoragem que ele vai conseguir fazer? Nenhuma. Claro que antes de... detalhe. Por favor, meu amigo corretor, antes de você passar o preço, você passa valor, gere valor. Não adianta passar preço por WhatsApp. O WhatsApp não é para você vender, exceto produtos de ticket bem menor, né? Que a pessoa, na verdade, está comprando de você, já não é nem sabe. Que você está vendendo. Então, você passar preço de produto como casa por mensagem, no meu ponto de vista, é um tiro no pé. Se você vende pelo WhatsApp, parabéns, que é uma exceção das exceções. Mas se uma pessoa falar assim, eu quero comprar um imóvel, e essa pessoa me fala o preço, eu já perco o interesse na hora, porque eu tenho acesso a fotos, eu tenho acesso ao book, eu tenho acesso a todas as informações, eu vou querer fazer o que com o corretor? Pois é. Não, pensa bem. É aí que eles perdem a venda. É aí que você não consegue chamar para o fechamento. Atenção. Você precisa trazer essa pessoa para o fechamento, para fazer o mapeamento, fazer a proposta. Muitos clientes fiz isso daí esses dias com um casal. O valor eu costumo falar isso. Falo assim, olha, o valor que a Caixa avalia esse imóvel é 320 mil. Esse imóvel está avaliado pela Caixa, o que é super verdade. Esse imóvel está avaliado pela Caixa por 320 mil. A Caixa está falando que é 320 mil.
Para uma pessoa que é fora do mercado, ela fala assim, cara, a Caixa tá valendo por 320 mil esse imóvel, que interessante. Então, mas você nem acredita, a construtora, ela tá vendendo por 287 mil. Porque ela tá dando desconto para quem tá comprando na planta. Porque você sabe, quem compra na planta sempre... Não vai fazer dinheiro. Sempre Com vai certeza. pagar mais barato. E mais, melhor do que isso ainda, a sua entrada deu 30 mil reais, que é a outra jogada que a gente costuma fazer. Ok, a gente tá revelando... Tá revelando tudo aqui, ó, e pronto. A sua entrada deu 30 mil reais, cara. Você consegue pagar? Que é essa técnica que você trouxe outro dia lá. Você até falou, não lembro agora qual que é o nome, mas enfim. 30 mil reais. Ficou 30 mil reais, você consegue pagar esse valor? Eu fiz isso com um cliente esses dias atrás também. Ele, eu não tenho, Caio. Nossa, como é que faz então? Se é 30 mil reais? Eu falei assim, não, fica tranquilo. A gente consegue dividir. Pra você, se eu dividir em 24 vezes, tá bom? Não sei quanto que dá. Divide lá em 24 vezes, acho que na época lá deu uns 1.000 e pouco. Aí ele falou assim, não, ainda tá alto. Será que não consegue mais? Aí vem aquilo que você fala. Se eu conseguir por 36 vezes... De X valor. De X valor, você fecha? Porque eu vou lá conversar com o meu gerente. Não, eu fecho. Aí você vai lá, fala, faz de conta que você... Por que faz de conta? Porque a gente tem a possibilidade de chegar até 60 vezes. E se você usar todas as suas armas que você tem ali, você já entrega. Por exemplo, o imóvel é 219 mil. Eu parcelo em até 60 vezes. E a documentação é grátis, fica sem margem para negociação. Agora, se você usa essas informações de forma estratégica, o imóvel ele vale 250 mil. Hoje, até tal dia, a tabela vai se manter nesse valor e vai ser 219. Já é outro gatilho. Qual? Escassez. O gatilho da escassez. Escassez. E, vai ficar 219. Tá? A alçada, dependendo do perfil da pessoa, por conta do risco, vai até 24 vezes as parcelas. E aí a pessoa, entendi. Então, se a pessoa falar, não, pra mim tá perfeito em 24, ótimo. Agora, você imagina a gente voltando para aquele cliente que eu falei que era 30 mil de entrada. Ainda você fala assim, olha, consegui em 36 vezes, mas se fechar hoje, eles dão a documentação, o ITBI, a coisa de graça. Mas a gente precisa fechar hoje. Na verdade, já é. Já é, exatamente. Só que assim, o jeito que você traz, o pacote que você coloca, aquela situação, faz com que o cliente entre naquele negócio de uma maneira que, cara, eu preciso comprar. Tá fazendo um ótimo negócio. Exatamente. E é realmente. Mas se você chega e já fala de uma maneira seca, você nunca vai conseguir conquistar aquele cliente. Porque tudo que vem fácil, né, Caio? Vai fácil. Vai fácil, não dá valor. Quantos corretores que a gente pagou pagou as coisas e não deu o devido valor. Então, se você dá de forma assim, é dado, não vai dar valor. É igual criança. Criança, quando você mais dá, ela não vai reconhecer o esforço daquilo ali e vai achar que é fácil. Porque o mundo é um morango. Isso daí é uma grande verdade na questão de pessoas que ganham na loteria. Uma pessoa que ganha na loteria hoje, que tem que de repente ganha muito dinheiro de uma hora para outra, tende a perder também de uma hora para outra. Por quê? Ela não teve um processo de construção de mentalidade, né? de patrimônio, para perceber o valor que aquilo tem. Então acaba perdendo de uma vez. Agora, quando essa pessoa constrói um patrimônio, tem um direcionamento, essa pessoa tem uma dificuldade maior de perder tudo. É que nem eu tô lendo, inclusive, novamente o livro... Diário de um CEO. Não, o Diário de um CEO também eu li. Que cara, nossa, se você puder, leia. Mas eu tô lendo de novo Os Segredos de uma Mente Milionária. E ele põe exatamente sobre essa questão. Que uma pessoa que tem uma mentalidade milionária é uma pessoa que entende o valor das coisas, que entende o valor do dinheiro e que não sai gastando de uma maneira exorbitante, né? Mas que entende e com aquilo que está recebendo se organiza para não perder, né? Que nem a pessoa da loteria, ela não teve um processo, ela simplesmente de uma hora para outra ganhou e aí não sabe aonde gastar o dinheiro, aí dá não sei quanto para não sei quem, pro Zé das couves, pro Zé não sei o que da esquina, eu vou te ajudar, aí não sei o que, e aí quando vai ver já não tem mais nada. Ou então faz uma dívida milionária e acaba se enfiando num lugar assim que não deve. Quer dizer, por quê? Porque é uma pessoa que não tem uma mente, até mesmo milionários não têm, às vezes, mente milionária.
Porque eles, às vezes, se perdem nos próprios... Quantos milionários você já ouviu falar que estão com dívidas milionárias também? Né? Eles mesmos acabam se enfiando, né? Até mesmo, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, na questão do Michael Jackson, que vendeu muito mais discos na morte do que em vida. E por conta da venda dos discos, ele conseguiu quitar as dívidas dele depois da morte. Isso é surreal. É incrível isso. Então, quer dizer, às vezes até o rico não tem uma mente milionária. Porque ele mesmo está devendo, tá em condições com nome vermelho, aí, com problemas. De tanto ficar comprando coisas que são banais ou não tem uma mentalidade firme para aquilo. Né? E outra mentalidade que a gente estava vendo aqui é a mentalidade da autoridade. Ser especialista naquilo há 10 anos, já estou há tanto tempo fazendo isso, ou demonstrar autoridade através daquilo que você está conversando com o cliente, né? Exato. E faz toda a diferença, né? Concorda comigo que se você chega no consultório e o seu médico, ele tá de camisa preta, short, chinelo, você vai achar que é o cara que vai arrumar o computador. Vai achar que é um amigo. Você, que hora que o médico chega? Que hora que o médico chega? Porque além de você ser, você precisa parecer. É igual aquela mentalidade, se você quer se tornar rico, você precisa fingir que você é rico, sentir isso dentro de si, que uma hora você vai chegar lá. Então, você precisa ter essa mentalidade positiva e fazer as coisas de forma intencional. Não estou dizendo que é para você gastar como um rico, não. É para você ter um comportamento de pessoa que tem dinheiro. Certa vez eu estava participando de um curso na Vox2U, e aí, não me lembro se foi na Vox2U, mas a história é a seguinte: o palestrante ia subir no palco, e aí ele combinou o preço do cachê de X mil, sim. Tudo certo, ok. E aí, com 10 minutos para ele entrar no palco, ele fala para os organizadores assim: eu quero $10.000 em dinheiro vivo, senão eu não vou subir no palco. Como assim? Mas já está combinado, seu cachê já está assinado, está tudo certo, você precisa subir no palco, você precisa entregar. Falou, cara, eu só vou subir com $10.000 agora, senão eu não vou subir. Aí a produção se virou em 500 lá, arrumaram o dinheiro, deram o dinheiro para ele colocou no bolso e subiu. Meu amigo, foi a melhor apresentação que ele fez na vida. E o pessoal aplaudiu de pé, e ovacionaram ele. Nossa, a mulher ficou louca, bagunçou o cabelo. E aí, desceu do palco, e os organizadores felizes, falaram, nossa, olha o que você fez, foi surreal isso que aconteceu, como que você fez isso? Aí ele falou assim, experimenta você fazer o que você gosta com $10.000 no bolso. Aí ele pegou o dinheiro e devolveu para ele. Porque a sensação, não que você tenha que idolatrar o dinheiro, não é isso. Mas é que faz diferença você ir para uma negociação sem a preocupação de que eu preciso daquilo. Entende? Então, todas as vezes que eu entro em uma negociação, a minha mentalidade é que eu sou rico. Eu tenho R$1 milhão, mais de R$1 milhão na conta. E isso não é você estar fora da realidade, é você trabalhar a sua realidade para que você chegue lá um dia. E esse dia vai ser breve. Inclusive, pessoas que reclamam demais aumenta o cortisol no cérebro e ela se torna uma máquina de estresse, uma máquina de reclamar. Então, quanto mais você reclama, pior vai ficar o seu dia e não adianta. Né? Então, quanto mais você agradecer, mais hormônios da felicidade você vai gerar e seu dia vai ficando mais saudável. Eu estava conversando com a Aliciane agora há pouco, falei assim, não adianta se preocupar com coisas que não estão no nosso controle. A gente precisa focar o quê? Na solução. Exatamente. Acabou. Exatamente. E beleza, e vida que segue. E é isso. E é interessante que a gente estava falando sobre a questão da valorização, né? Que nem a questão da roupagem ou da demonstração daquilo que a gente está trazendo, que inclusive é um dos gatilhos mentais. Você imagina só, hoje em dia uma pessoa fala assim, olha, se você vai vender seu imóvel, procure um corretor de imóveis. Se você vai alugar seu imóvel, procure um corretor de imóveis. Se uma pessoa simplesmente fala isso,
A pessoa talvez fale assim, eu vou procurar um corretor de imóveis porque se eu posso fazer por mim mesmo. Se eu for alugar, eu vou alugar por mim mesmo. Se eu for vender, eu vou vender por mim mesmo. Agora, se você é corretor de imóveis, você chega para essa pessoa e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe, você consegue fazer a venda do seu imóvel sozinho? Eu consigo. Você, então tá. Então me explica como que é que você pode fazer isso. Como que você faz? Qual que é o processo para você fazer isso? Aí a pessoa já vai gelar. Porque uma coisa, inclusive isso tá no Diário de um CEO. Porque uma coisa é você saber que você tem uma privada em casa, certo? Você tem uma privada em casa. Agora, outra coisa é você perguntar para a pessoa e falar assim, como é que a sua privada funciona? Você é especialista na sua privada? Então se você não sabe como ela funciona, então você não é especialista. Exatamente. Então, da mesma maneira que a pessoa, não, eu sei vender meu imóvel, ela acha que sabe. Só que se você pergunta para ela, então me fala o processo da venda. Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer com que a pessoa compre, de repente ela queira fazer financiamento? Como que você vai ajudar ela a fazer o financiamento? Como que você sabe se aquela venda que você está fazendo realmente está sendo... está tendo segurança para você? Como que você sabe se realmente aquele seu imóvel passou para o nome daquela pessoa e se a pessoa não está usando de estelionato com você? Como é que você sabe disso? No aluguel, como é que você sabe que a pessoa vai pagar você? Como é que você tem certeza que só a caução ou o fiador dela vai te dar segurança para você alugar o seu imóvel? Como é que você sabe se ela não vai dar uso capião no seu imóvel daqui a tantos anos? Aí a pessoa já fala, cara, peraí, eu não sei. Aí o que você está agregando à pessoa, ao profissional? Valor. Exato. Que é o que a gente está falando aqui. Exato. Porque realmente as pessoas não sabem fazer nada disso. E as pessoas acham que sabem. Da mesma maneira que você tem alguma coisa dentro de casa, que você fala que você é perito na sua casa, você é especialista em tudo que tu tem da sua casa, só que quando você vai ver, eu não sei. Ai, meu Deus, não sei. Onde que é a válvula de apertar a descarga, para onde vai a água, que lugar que esgoto que cai, se é pro ralo de não sei da onde. Você não sabe. Né? Então, a pergunta para trazer o entendimento da autoridade é muito importante. Né? E aí vem um outro gatilho que a gente pode falar aqui, que é o gatilho do pertencimento. Do pertencimento. Que é a falta, que é você demonstrar para a pessoa que se você não comprar um determinado, ou você não comprar uma determinada casa, ou num lugar, ou numa região, você vai ficar sem. Ou, de repente, você não vai fazer parte do grupo de pessoas que vai receber uma valorização muito grande enquanto está na planta. Né? É o gatilho do pertencimento. Uma coisa que me pegava há um tempo, quando eu não tinha meus imóveis, era de que como que pode um corretor de imóvel não ter imóvel? E isso me pegava muito, cara. Uhum. E aquilo me pegava e me machucava assim. Eu falava, cara, como é que pode? Eu não tenho imóvel. Nossa, eu preciso ser prova viva disso. Uhum. Passamos pela etapa de compra, né? E pertencer, né? E aquele negócio de, não, eu tenho um imóvel, comprei um imóvel, foi assim, 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 funciona assim para você pagar a parcela, usar o seu FGTS e tudo mais. Você tem autoridade para falar, você tem propriedade para falar que você passou por aquilo. Diferente, já pensou? Não tem imóvel, tudo bem, tem os vídeos da internet, você pode usar como referência, mas você realmente passar aquilo ali tem um peso diferente. Totalmente. Tem um peso diferente. Eu fiz isso esses tempos atrás. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos vender nessa casa, vendemos, investimos em algumas coisas, e aí a gente falou assim, vamos viver de aluguel pelo menos um tempo pra gente ver como é que é viver de aluguel. Aí a gente tá de aluguel enquanto nossa casa tá ficando pronta, né, o Drummond. E então a gente está vivendo as experiências e a gente pode falar com propriedade para o cliente. Então, assim, não, eu sei como é que é você viver de aluguel. Eu sei como é que é você ter que pagar aluguel. E eu sei que você precisa se programar para isso. Né? Não é simplesmente assim, porque as pessoas muitas vezes acham, e esse é um péssimo pensamento, é de achar que porque você não está comprando uma coisa, mas você está alugando, você pode chegar de uma hora para outra e falar assim, não quero mais, eu vou sair do imóvel. Quantas pessoas que estão no imóvel alugado, às vezes de uma hora para outra decidem sair e aí usam aquela questão de, eu posso sair sem pagar multa, não, porque eu quero sair sem pagar multa. Aí dão um jeitinho para poder não pagar a multa, quando na verdade assinaram um compromisso disso.
Né? E quando você deixa de pagar o seu aluguel, você está demonstrando que você está com falta de compromisso. Você não tem um compromisso de pagar o seu imóvel. Você está se descompromissando. Eu falo que assim, aperto de financeiro todo mundo tem. Todo mundo tem aperto financeiro. Só que eu mesmo, por mais apertado que eu fui, sempre, em todas as vezes, o meu aluguel é uma das prioridades. Porque eu sei que o dono do imóvel, ele precisa receber. Né? Ele precisa. Né? E outra coisa, ele diretamente vai ser a pessoa que vai confiar em mim. Pelo menos o meu teto, de onde eu estou morando, né, precisa ter, eu preciso ter como prioridade, porque pelo menos eu vou ter credibilidade com ele se eu precisar de algum momento, né, de negociar alguma coisa, não sei. Mas pelo menos a gente tem a hombridade, honra, sempre né? tá honrando com isso. E minha mãe sempre falava isso. E minha mãe, ela sempre falava isso, eu falava assim, eu deixo de comer, mas eu pago meu aluguel. Porque isso aqui é o meu teto. Exatamente. E uma das coisas que a gente estava falando até sobre, pegando o gancho aí, não tem muito a ver exatamente, diretamente com as vendas, né? Mas pegando o gancho sobre isso daí, é o que eu estava falando hoje com vocês, né? Eu queria até expor isso daí aqui. Que é a questão do Shalom, que eu tô com isso na minha mente desde sexta-feira, né? Nada quebrado, nada fora do lugar, né? E nada por fazer, nada assim que esteja por fazer para ser feito. Mas sempre tudo tem que estar dentro do, né? Não quebrado, sempre no lugar, né? De uma maneira que haja coerência, tudo que você, nada faltando, né? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Isso, essa é a frase. Exatamente. Essa é a frase. E isso daí é uma coisa que a gente precisa colocar na nossa vida, né? Colocar no nosso entendimento. E quando a gente pensa na área de vendas, a gente precisa também compreender exatamente essa frase. Como que eu posso fazer, como que eu posso agir da melhor maneira? Não faltar não faltar com informação, não faltar com autoridade, não quebrar não quebrar etapas, né? Não quebrar momentos em que eu preciso tá passando para o cliente, né? E não, como é que é? Nada fora do lugar, nada fora do lugar. Nada faltando, né? Nada fora do lugar. E não colocar a etapa do final no começo, começo no final, meio no começo enfim, tudo tem que ter uma coerência. Exato. E essa frase você usa para qualquer coisa. Né? Essa frase ela é muito legal, cara, porque na nossa vida pessoal, ela fez muito sentido quando a gente percebeu que, cara, rasgou uma camisa, rasgou um short, rasgou um tênis. Cara, joga fora. Se não serve pra mim, não vai servir pro meu próximo. Se eu for dar alguma coisa pro meu próximo, eu quero dar uma coisa nova. Né? Dar uma coisa nova, uma coisa boa. Né? Então, quebrou o guarda-roupa, tá caindo nos pedaços, joga fora, dá espaço pro novo. Sabe? É muito melhor você... Cara, quantas vezes eu vi pessoas muito humildes, mas, zelo, cuidado. O Mário Sérgio Cortella, ele fala que certa vez ele foi numa casa de uma senhora muito, muito humilde, muito, muito humilde. E o chão de terra, de chão batido, só que muito bem varrido, muito bem varrido. As panelas tudo pendurada naquelas casas de pau a pique, né, que é barro e tal, né, penduradinha tudo. As panelas, um brinco, areada, zelo, cuidado. Então é o seguinte, faça o seu melhor na condição que você tem. Enquanto não tem condição melhor, para fazer melhor ainda. Exatamente. E isso se resume em tudo isso que a gente está falando. Já não tem desculpa nenhuma para você deixar de fazer nada. Faça o seu melhor. Enquanto você está nesse momento, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Realmente esse é o seu máximo que você pode fazer. Faz mais um pouquinho. Você está fazendo hoje até 5h30, vai até 6 horas. Hoje eu vou até 6 horas. Tá dando 100%? Dá 105%. Dá 110%. Só para ver o que acontece. Recebeu 10 não, vai atrás dos 15 não. Então. Porque às vezes o 15º é o sim. Exatamente. Então, quantos não eu preciso receber para tomar um sim? Então, a conta é essa que tem que se fazer. Estamos chegando ao fim de mais um episódio.
Quais são as suas considerações finais, meu querido Caio? Já temos 10 minutos, já estamos no final mesmo, ô louco. Já. Credo. Mas então, como o tempo passa, né? É rápido. Mas enfim, minhas considerações finais para você que é vendedor, meu caro amigo vendedor, coloque isso na sua mente, venda é técnica. Então, exercite tecnicamente a sua arte de vender. Porque o que acontece? Você precisa colocar no papel o seu processo de venda. E o seu processo de venda, se você trouxer técnica para o seu processo de venda, você vai vender mais. Um bom vendedor com autoridade, um bom vendedor com técnica, um bom vendedor com processo, um bom vendedor que entende, sabe aonde que quer colocar o cliente, aonde quer chegar com o cliente, aonde vai levar o cliente, tende a ter mais vendas, tende a ter mais negócios, tende a ter mais condições de realmente enriquecer com o seu trabalho. E, gente, não se engane, tudo é venda. Empreendedor é vendedor, né? Médico precisa vender a sua medicina também, né? O contador precisa vender a sua contabilidade também para alguém. Alguém tem que comprar, que pagar a contabilidade dele. O advogado precisa vender a sua forma de advogar, né? E assim vai. Em todos e quaisquer profissões, você precisa saber vender. Então, se você ainda não sabe vender ou não gosta de vendas, quero dizer para você, aprenda a gostar e aprenda a vender. E venda é venda na sua essência. Né? Tudo hoje gira em torno de vendas. Para você conquistar uma moça, um rapaz, você precisa se vender. E vender muito bem, porque senão você não vai conseguir. Exatamente. Então, venda é venda na sua essência. E se você quiser estruturar o seu formato de vendas, de fechamento, de negócio, CRM, fale com a Mison que a gente tem um plano especial para vocês. A gente pode te ajudar a estruturar a sua forma de vender e fechar muito mais negócio. Fechar mais e melhor, né? Perfeito, é isso aí. Galera, obrigado. Forte abraço. Mas antes de ir embora, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal, por favor, porque isso ajuda bastante na divulgação. Tava esquecendo. Porque se você está recebendo boas informações, eu sei que tá, eu tenho certeza que tá, compartilha isso com outras pessoas, porque elas precisam também ouvir e compartilhar daquilo que você está recebendo aí. Agora sim. Obrigado, galera. Um forte abraço. Beijo. Tchau. Abraço.